Mané hoje recebe Fábio da Santur. Quem não conhece em Santa Catarina o Fábio da Santur? Figurinha já carimbada no meio do turismo, e hoje, estamos gravando hoje em São Paulo, o Café com Mané, no Dia Mundial do Turismo. Então nada mais correto de nós trazermos aqui para falar sobre turismo um técnico, uma pessoa que está trabalhando turismo há anos em Santa Catarina e vai poder falar um pouco mais dessa evolução do turismo e o que ainda precisa ser feito para que o turismo se consagre de fato em Santa Catarina. É isso, Fábio? É isso. Obrigado, Manuel. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui contigo, conversando. E, achei engraçado esse começo, né? Fábio da Santur. Que a gente perde o sobrenome, né? Perde mesmo. Totalmente, né, Fábio? Totalmente. A gente acaba adotando o sobrenome da nossa instituição e que bom que é assim, né? Mostra que a gente também se dedica e trabalha para fazer atuar bem, ter realmente um bom trabalho e carregar essas marcas. Né? É isso aí. Mas Café com Mané precisa ter café. Mesmo a gente em trânsito, a gente sempre arruma um jeito de ter um cafezinho na mesa. Então eu vou chamar aqui a Bianca do Cambuza, que vai trazer aí o cafezinho para nós, junto com o chocolatinho, né? E tamo aí, ó. Muito obrigado, Bianca. Café com Mané precisa brindar para que a gente possa sempre ter uma boa conversa à mesa. Tá cheiroso. Olha, o cafezinho não é porque tá nesse copinho aqui, é um cafezinho do Cambuza e tá cheiroso, tá gostoso. Bom. Junto com chocolatinho da Nugali. Olha aí, a Nugali também tá aqui com a gente hoje. Produto turístico, né? Produto turístico e de qualidade de Santa Catarina, made in Santa Catarina, que faz parte do projeto Cambuza. Fábio, turismo foi o que mais foi afetado na pandemia, sofreu, toda a cadeia produtiva do turismo sofreu com isso, mas Santa Catarina acabou adotando algumas práticas para ajudar as empresas do turismo que deram certo. O que tu pode falar um pouco disso, assim, do que realmente aconteceu para que as empresas hoje, pós-pandemia, que já podemos dizer que estamos pós-pandemia de fato, estão trabalhando bem? Então, bom, esse é um assunto fácil de falar, até porque você foi o presidente da pandemia. É verdade, o presidente do Covid. O presidente do Covid. Esteve lá e foi bem por acaso, no começo da pandemia, né, Mané? Você começou, foi o primeiro dia de pandemia, você assume a Santur. E para nós foi um desafio muito grande, você estava lá dentro, você sabe como foi, mas conseguimos produzir muita coisa lá dentro nesse período e fazer grandes coisas, né? E como você falou, o turismo foi um setor que sentiu muito, realmente sentiu muito o turismo, o impacto, mas você mesmo sabe, né, que por outras coisas que foram feitas nesse período, principalmente as análises de dados, a gente conseguiu comprovar que ele não só sofreu, talvez ele amadureceu, ele soube se reposicionar e provou também essa capacidade de resiliência da atividade turística, né? Ela consegue achar caminhos e consegue se reconduzir e continuar viva, né? E a gente, até de certa forma, é errado falar que sofreu muito, porque ele não sofreu de ponta a ponta. Alguns setores sofreram mais, óbvio, e a gente analisou muito na época como o litoral, né? As atividades mais consolidadas, como elas sofreram, principalmente as atividades que tinham mais volume, até porque a gente vivia um período de isolamento, então as pessoas fugiam do grande volume, mas o que acabou sendo fortalecido? Os locais, os setores, as áreas geográficas, onde você podia praticar um turismo de menos quantidade, um turismo mais isolado, um turismo mais próximo da natureza, um turismo que trabalhava mais um requinte, trabalhava um pouco também a exclusividade, acho que é uma palavra muito forte, né? Verdade. E esses setores acabaram se fortalecendo. Outra coisa que também a gente tem que observar, muitas pessoas que viajavam para o exterior, pessoas com poder aquisitivo alto, um ticket médio muito bom, elas não puderam mais viajar, ficaram dentro do estado de Santa Catarina e elas começaram a se reacomodar e buscar novos produtos, porque a pessoa ela acaba buscando que ela é privada.
e naquele período nós estávamos privados de muitas coisas, né? E até do convívio com a família. E a gente acaba buscando, e as pessoas buscaram isso. E aí foram para o interior de Santa Catarina. E que, na verdade, foi uma oportunidade dessas pessoas conhecerem Santa Catarina, conhecerem o Brasil, conhecerem novos destinos que até então existiam, mas, como tu bem falaste, o pessoal preferia ir para fora do país do que estar dentro do próprio estado, o próprio país. Exato. Acho que um destino, me corrija se eu estiver errado, um destino que despontou em Santa Catarina foi a Serra, né? A Serra. Que no verão bateu recorde durante a pandemia. Sim, você deve lembrar também que a gente pegou um trabalho feito internamente na Santur, que foi a análise de dados, né, do ICMS do turismo. A gente, apesar do ICMS não ser o imposto ideal para se analisar a atividade turística, porque ele não é predominante no turismo, não é o ICMS fim, né? É muito mais, mas ele é um termômetro, a gente consegue ter ele como um barômetro e analisar as atividades. E diferente do litoral, onde a gente via a curva do ICMS decaindo, na Serra Catarinense a gente começou a ver a curva do ICMS subindo. Então, assim, eles estavam arrecadando mais com a atividade turística, né? Então, isso prova o que você falou. Sim, nós temos dados que comprovam isso. A Serra Catarinense ela teve uma procura muito maior e isso se expressou por números, com certeza. Não só a Serra, a gente tem o subestado também. Sim. Né? Acabou virando o estado inteiro, mas eu acho que a Serra ela teve um plus a mais, sim, pelos benefícios da natureza. Até porque na pandemia todo mundo procurava ambiente de natureza, né? A gente pode colocar uma região que acho que se beneficiou muito, começando da Serra de Florianópolis, quando tiver Rancho Queimado, subir Rancho Queimado, Alfredo Wagner, Bom Retiro, aí pega Urubici, Laje, toda a Serra Catarinense, mas assim como no sul também, né? Sim. A região de Uruçanga, Nova Veneza, também teve incremento. Nova Veneza cresceu também. Mais ao sul do estado, a região de Praia Grande com os balões, né? Foi uma atividade que foi muito feita também. Então, tudo isso que era mais exclusivo, que as pessoas podiam fazer mais distante das pessoas, tiveram esse incremento, né? Esse aumento, realmente. Fábio, tecnicamente falando, o que necessita, qual é o encaminhamento para que o turismo se fortaleça de fato em todas as regiões turísticas de Santa Catarina? Como fazer um turismo integrado com todas as regiões? Certo. Bom, eu vou falar com mais propriedade, você sabe também do período que eu estou lá dentro trabalhando muito mais me dedicando à promoção do turismo, sim, do que à parte da estruturação do turismo, né? Então assim, quando eu falar, o que eu falo é uma percepção de quem trabalha analisando, sim, da como, tua visão, né, como... é justamente isso, eu quero escutar da tua visão esse ponto. Sim, é a gente entender, eu vejo hoje que é a gente entender e saber trabalhar os graus de maturidade diferentes. Então cada destino tem um grau de maturidade, tem uma estruturação. Então quando a gente fala em regiões, né, como Balneário Camboriú, a região da Costa Verde Mar, né, que é uma região que hoje já tem um turismo muito mais consolidado, um turismo que já trabalha hoje nas grandes operadoras nacionais, é um turismo que hoje já consegue trabalhar grandes volumes de passageiros, ele hoje já tem uma economia de escala, né? Então, sim, você vindo a Balneário Camboriú e região, fazendo Beto Carreiro, todos aqueles atrativos, você consegue vir um casal chegando de Santa Catarina por qualquer agência do Brasil e ali você vai poder até fazer deslocamentos em ônibus com mais pessoas, quer dizer, tem o deslocamento terrestre, né, o receptivo terrestre funcionando em escala. Quando a gente vai para outros lugares, você vai começar a ver que já não tem isso, né? Você também não tem uma hotelaria com tanta capacidade, você não tem um receptivo local com tanta capacidade, né, podendo pegar 30 packs e operar dentro daquela região. Então você começa a pegar ali, conseguir deslocar hoje 2 passageiros. Bom, vou deslocar 2 passageiros, saindo de Florianópolis, da Serra Catarinense, eu vou ter um custo de motorista, vou ter um custo de veículo para levar 2 packs, eu vou ter que manter o motorista lá, e isso tudo encarece o processo, fica caro. Então, a gente tem que tratar a Serra de uma forma diferente. Então, a gente tem que saber como ingressar, em que mercados ingressar com a Serra. E aí vamos voltar lá na nossa fala. Mas por que antes, na pandemia, houve aquele boom na Serra? Por quê? Porque as pessoas que foram para a Serra iam de condução própria. Eles não dependiam de empresas para fazer, eles se pulverizavam pela rede hoteleira. Então, funcionou? Funcionou. Então, nós, na parte de promoção, nós temos que ir nos mercados e incentivar que as pessoas façam isso de forma autônoma ainda. Mais adiante, quando houver estrutura, quando houver um parque hoteleiro, né? A gente sabe que hoje também uma das limitações é a capacidade hoteleira em alguns locais, para você fazer operações com grandes operadoras, porque eles vêm com escala maior. Então, quando chegar nesse ponto, vai funcionar. Não adianta a gente atropelar as coisas. Não adianta a gente querer trazer uma grande operadora para um local onde não tem uma estrutura pronta, claro, e não vai funcionar, vai frustrar a operadora, vai frustrar o local, vai frustrar o turista, que é o pior.
né? A gente frustrar um turista é o pior do que pode acontecer, isso acaba com o destino, né? Você tira a reputação do destino. Exatamente, se tu não tens a infraestrutura necessária e começa a vir muito turista para aquele local, tu acaba queimando ao invés de ajudar a fortalecer o destino. Não foi o caso da vinda da Brastoa, por exemplo, para a Serra, que a Serra já estava preparada, claro, ainda tem muito a crescer, Sim. muito a fortalecer toda a região, né? Até com o complexo turístico da Serra, em Bom Jardim da Serra, mas assim, já está um pouco mais preparado que outros destinos. Né? Você falar da Brastoa é interessante. Por que trazer a Brastoa? Né? Na verdade, a gente trouxe a Associação Brasileira de Operadores de Viagem, mas também havia um interesse ali da gente ouvir eles. Claro. A gente precisava trazê-los, mostrar o potencial. Ver a visão de fora, né? Isso. E aí parar e olhar para eles e falar, o que vocês acham? E aí é que veio, né? Isso que nós estamos falando agora. Mas falta estrutura hoteleira, falta estrutura de receptivo. Isso tudo são informações que os operadores sabem. É muito bom, mas hoje para nós operar falta algumas coisas. É porque na verdade a gente acaba no dia a dia não vendo com essa visão de fora. Né? A gente acaba não enxergando essa visão de quem trabalha com isso vindo de fora. Então, trazendo essas operadoras, trazendo essas pessoas, isso também ajuda a fortalecer do modo correto. Né? Exatamente. A errar menos. Exatamente. E ajudar a gente a tomar a atitude, a decisão mais correta. Você foi presidente lá e sabe, né? Nós temos que nos basear em informações para tomar decisões. E fazendo isso, nós conseguimos captar um pouco dessa percepção e agora começar a conduzir esse trabalho para melhorar e cada vez mais a gente conseguir erguer isso que eu falei antes, a maturidade desse destino, né, dessa região, para que ela possa cada vez operar em escalas maiores e tornar o turismo, sim, uma atividade econômica que tem uma participação muito grande para aquela região. Capacidade nós temos. Capacidade tem, total, em todas elas. Né? Sim. Fábio, promoção. Santur, parte de promoção. Sabe que eu sou um crítico dessa promoção de destino, promoção de Santa Catarina. Nós estamos aqui hoje no São Paulo Boat Show, um evento náutico que o turismo, vamos botar aí de uns 5 anos para cá, o turismo náutico vem despontando e mostrando que todas as outras cadeias produtivas do turismo ela pode se agregar a esse turismo náutico, né? A gente tem aqui um salão que mais de 70% hoje é do mercado catarinense, né? A indústria, o comércio, os serviços, né? E o turismo como pilar central da economia do mar, que está aqui, um stand interativo, um stand que está dando inveja, vamos dizer bem a verdade, a todos os outros demais stands de outros destinos que estão aqui, por ter ali dentro a experiência. Tem dentro de um stand de Santa Catarina um balão, como o Fábio bem disse lá, mostrando o sul catarinense. Né? Tem o mar catarinense sendo mostrado. Esse é o caminho? Esse é o caminho. O primeiro Boat Show, vou falar do meu período trabalhando dentro da gerência, o primeiro Boat Show, você lembra, a gente teve até, foi na pandemia, né, 2020. Não vou dizer o primeiro, não desmerecendo ou ignorando a história, mas do período atual, né, a retomada de eventos ligados ao setor náutico, foi 2020, foi na Raia Olímpica da USP, inclusive. Isso. E ali, assim, a gente conversava e dizia, bom, nós somos muito acostumados a fazer feiras B2B, em que a gente entra e conversa com o mercado. E aí nós começamos a nos aventurar nesse tipo de feira, que é uma feira B2C, em que a gente conversa com o público final e nós temos que nos apresentar para ele. Bom, essa é uma dificuldade. Quando você junta um público como o São Paulo Boat Show, com um ticket médio bem alto, um público exigente, um público que ele tem que ser atraído por alguma coisa, alguma novidade, ele tem que ter um gatilho, né, uma isca que a gente fala, para ele chegar até perto de nós, e esse foi o período de aprendizado. Você lembra do nosso stand como era lá? Se a gente pegasse fotografias de lá do ano passado e desse ano, a gente conseguiria fazer uma rampa de aprendizado. Vários aprendizados, até de postura dentro de feira, é uma coisa diferente. E é o que você falou, nós hoje temos um stand interativo. Por quê? Porque o público que está aqui dentro, eles vieram para comprar o quê? Produto náutico. Né? Barco, para os mais afortunados. Mas também tem muito produto que outras pessoas vêm comprar. Tem uma feira muito bacana aqui dentro, mas é produto náutico. Mas para esse produto, para esse cliente, nós tínhamos que ter alguma coisa que ele olhasse e dissesse, opa, tem alguma coisa legal ali. E aí nós começamos a nos posicionar dessa forma, criando coisas em que eles olhem, pô, que legal, é uma experiência. Bom, é uma experiência.
mas é uma experiência que tem que trazer alguma coisa positiva para o turismo. Sim. Então não basta a gente que colocar... venda o destino, querendo ou não. Exatamente. Então, quando a gente colocou, né, essa parte de realidade virtual que eles vêm fazer dentro do nosso stand, nós pensamos, bom, é uma forma nós trazermos um pouquinho de Santa Catarina para dentro de São Paulo para um público qualificado. Viemos com o balão, né, uma experiência 3D do balão. Esse ano a gente agregou, ano passado já tinha o balão, né? Sim, já tinha sido um comentário grande do balão. E esse ano nós agregamos o jet ski, que daí sim dentro do mercado náutico. E assim, modéstia à parte, é o stand mais visitado dos destinos. Não tenha dúvida, se vocês... É fila tanto para o balão, tanto para o jet. O stand de Santa Catarina está assim bombando. E o melhor de tudo, todas as pessoas que vêm, como o Fábio disse, vêm comprar um barco, a gente está rodando todo o salão aí e escuta comentários totalmente positivos. Pô, eu não sabia que Santa Catarina tinha isso para navegar assim, tinha isso para navegar, porque eles foram ali, botaram óculos e navegaram no jet ski no stand de Santa Catarina. Né? Então, tu começa, é o que a gente sempre fala, a gente na verdade não pode vender turismo náutico sem tu vender a economia do mar como um todo. Quais são esses pilares, né? Indústria, comércio, serviço e turismo. Os três já estavam sendo feitos muito bem. Faltava o turismo. Faltava esse pilar para fechar o ciclo. Né? E aí, nesse modelo, né? Isso a gente, claro, está falando aqui do setor náutico, somos do setor náutico, estamos falando do setor náutico, mas esse modelo acaba servindo para todos os outros eventos que também trabalha o B2C. Né? Então, tu consegue agregar destinos. E não é só náutica, é no estado inteiro, a prova do balão, né? Para mudar, né, Fábio? Exatamente. E como você está falando, né? Aqui a nossa conversa aqui foi com o espectro da promoção. Sim. Mas assim, a gente também consegue, acho que você lembra, talvez até o grande legado do primeiro Boat Show, como a gente acabou não estando muito focado na questão promocional, que nós estávamos aprendendo, né? Foi aquele primeiro impacto, mas a gente ganhou em outros setores, né? Você lembra que como a gente conseguiu fazer a integração com a Fazenda, a Secretaria da Fazenda. Trazer outra secretaria, Secretaria da Fazenda. De novo esse ano, né, você estava me contando, e mais uma experiência positiva, né? A Secretaria da Fazenda esteve aqui também no Congresso Náutica, deu a palestra, apresentou o porquê Santa Catarina é o primeiro polo náutico do Brasil, então trazendo e fazendo com que também novos estaleiros vão para Santa Catarina, que aqui acaba todo mundo estando aqui conversando. Então, mais notícias boas, né? Vai mais estaleiro que está presente aqui se instalar em Santa Catarina. E como o Fábio falou, o primeiro stand pós-pandemia, o foco foi esse. O foco foi mostrar o polo náutico de Santa Catarina e trazer mais estaleiros. De lá, de um evento, saiu 5 estaleiros para Santa Catarina. Exatamente. E assim, outras coisas, isso foi da parte econômica. A gente também tivemos reuniões com a Secretaria de Governo do Estado do Paraná, de Turismo. Isso. Então aí já vamos para a parte de políticas mais voltadas à estruturação de destinos, né? A possibilidade talvez de trabalhar rotas turísticas náuticas, né, em parceria com o Paraná. Então são ambientes que a gente consegue produzir e construir muita coisa boa, né? E vale a pena. E Fábio, para ti, qual é o local em Santa Catarina? Vamos esquecer litoral um pouquinho. Falamos já de litoral, agora vamos falar das demais regiões de Santa Catarina. Na tua visão, Fábio, qual é o local de Santa Catarina que diz assim, se a gente trabalhar esse lugar aqui, ele vai crescer igual o litoral, igual o balneário? Não é para ninguém ficar com ciúme. Vai me colocar em saia justa. Ninguém ficar com ciúme. Mas assim, o lugar que tu diz tem potencial para crescer muito. Bom, você sabe do nosso lema, né? A gente hoje trabalha Santa Catarina, o destino mais completo do Brasil. A gente consegue entregar tudo o que o cliente quiser. Esse é o nosso mote. Mas vocês não têm o melhor. Não é. Aí diz, né? Nós estamos falando que é o melhor, mas nós somos o mais completo. Nós conseguimos entregar tudo. Então, assim, claro, não é até um pouco, parece batido falar, não, você consegue desenvolver todo lugar. Consegue. E principalmente Santa Catarina, né, que tem uma diversidade muito grande. Consegue. Mas, por óbvio, que a gente tem lugares que eu acho que são a bola da vez. Então, assim, como eu falei, nós temos destinos muito bem estruturados, como Balneário Camboriú e região, Costa Verde e Mar, né, pelo Parque Beto Carreiro, a diversificação que ocorreu lá, né? É muito legal ver a diversificação, um bom centro de eventos, como a gente tem hoje naquela região, empresários, né, como o Oceanic, com um aquário, com um museu, aquela diversificação de produtos é muito importante. Isso é muito legal e mostra como a gente está amadurecendo como destino turístico. Mas daí, pegando aquela região ali que é pulsante, mas a gente começa a ver hoje cidades como Pomerode,
como Pomerode está pulsante, né? Como Verdade. Pomerode está crescendo, está diversificando a grade de produtos. Então a região do Vale Europeu, que já é muito bem estruturada, mas tem muito a crescer, eu acredito. Com Blumenau, Museu da Cerveja, ficou sensacional em Blumenau. A Proeb, que é um centro de eventos fantástico. Que é uma evolução, né? Cada ano uma evolução. Fantástico. Né? Eu, sendo catarinense, é complicado falar, mas eu acho que centro de evento multi-atividades é o melhor do Brasil. É muito bonito. E aí, bom, Serra Catarinense, que nós estávamos falando, isso ela está no radar de grandes empresas, de grandes operadoras do Brasil, tem ela no radar. Tem essas distorções, nessas assimetrias que a gente conversava agora. Falta um receptivo, um bom receptivo que faça essa operação ali, que consiga segurar. O parque hoteleiro, para a gente ter uma operação hoje para 40 packs, para 30 a 40 packs, começa a dificultar, porque se eu tiver uma operadora com 30, tem. Se eu tiver duas com 30, já complicou. E para um operador, ele não vai poder fragmentar uma operação de 30 packs em 3, 4 pousadas, fica mais difícil. Então, passando a gente conseguindo ajudar até como Estado, também buscando investidores que venham para a Serra Catarinense, eu acho que é também um destino que vai crescer. O Brasil todo está de olho. O Brasil todo está... Onde a gente vai, perguntam, né? A Serra Catarinense é incrível, né? Não sei se você lembra, quando a gente ia nos eventos, todo mundo, quando vê a foto da Serra do Rio do Rastro, pô, a Serra do Rio do Rastro. Ninguém acredita que tem aquilo ali, né? Os motociclistas, né, adoram a Serra do Rio do Rastro. Então, a Serra, de forma geral, o sul do estado, o Geoparque, é um grande investimento que é o Geoparque. A gente tem que pensar que aquela região vai desenvolver muito. Que vai crescer aquela região quando tiver todo aquele destino pronto. Expectativa de investimento da URB ali é de 350 milhões de reais, então você pensa. 20 anos, né? No decorrer da concessão. Mas assim, você conhece lá, eu ouso falar que aquilo bem arrumadinho, nós temos uma Cataratas do Iguaçu ali. Não tenha dúvida. Né, não tenha dúvida. Claro, guardando as proporções, mas é fantástico. É um atrativo fantástico e é um lugar que merece prestar atenção, que eu acredito que vai despontar muito. Aí, assim, para não me lembrar ninguém, meio oeste catarinense, né? A gente tem aí fantástico também, 13 Tilhas em toda a região. A gente hoje já vê operadoras também perguntando, e aquela região de 13 Tilhas ali, podemos operar? Hoje, talvez uma pequena dificuldade que a gente tem ali, que é o aéreo, né? O modal aéreo, de como chegar lá no meio oeste catarinense fica um pouquinho complicado, mas enquanto produto a gente ainda vê operadoras vindo perguntar e querendo saber de 13 Tilhas da região de Fraiburgo. Né? E aí vem o extremo oeste catarinense, que também acho que é uma região que nós temos como governo, né? Isso eu falo como técnico, entenda, sim, mas está lá dentro. A gente tem que se dedicar um pouco mais, dar mais atenção para eles, mas tem que desenvolver muito ali também e tem potencial. Fábio, Dia Mundial do Turismo. Dia do Para Turismo. encerrar, qual é a tua mensagem que tu deixa para a evolução do turismo e para que o turismo realmente seja reconhecido como tem que ser reconhecido? Sim. Qual é a mensagem que tu deixa para a turma aqui que acompanha o Café com Mané sobre o Dia Mundial do Turismo? Bom, vou começar pelos meus colegas turismólogos. Mané, turismólogo também? Colega turismólogo. Eu não sei se vai concordar comigo, mas eu acho que nós, enquanto profissionais, a gente ficou muito tempo naquela pendência de dizer nós temos que ter uma regulamentação de profissão, temos que ter o reconhecimento de profissão, e a gente esqueceu de que nós, na verdade, temos que ser empreendedores. Nós temos que ter visão de empreendedor, nós temos que inovar, nós temos que construir, como outras áreas hoje fazem, e não estão preocupados se vai ter reconhecimento, se vai ter regulamentação. Eu acho que o primeiro ponto para nós é esse. Nós temos que ser empreendedores, nós temos que vir com novas ideias, novos olhares, novos produtos, construir e observar o cliente, prestar atenção nas dores do cliente e trabalhar para ele. Isso para nós como profissionais. E mercado para trabalhar, tudo que nós falamos até agora aqui, tem. Verdade. Então, assim, pro turismólogo é isso, não querendo, né? Acho que dando uma pequena puxadinha de orelha, né? Mas, sim, temos. E pro turismo, não tem o que falar, Santa Catarina é um estado maravilhoso, é um estado que de diversos setores econômicos é muito forte e o turismo de Santa Catarina é muito forte. Então, para todo o trade, estamos de parabéns, estamos no processo de amadurecimento. Boa. Vamos continuar e vamos falar disso. Eu acho que falasse a palavra-chave. Trade e processo de amadurecimento. Estamos. Infelizmente, muitos anos se passaram e cada um puxando para o seu lado. Sim. Vamos ser bem sincero, falar com sinceridade sobre isso. Passou a pandemia, acho que se estivermos juntos, trabalhando juntos, a gente consegue fortalecer muito mais, não só a nível governamental, mas também a nível empresarial.
né? Se tu desse o exemplo de Balneário Camboriú tem um grupo de empresários que fez aquilo acontecer em Balneário Camboriú, né? Então essa visão também empresarial e do trade mais unido em todos os setores faz total diferença em qualquer lugar, né? Faz. E parece que a pandemia, isso acontece em momentos de grande susto, né? E tudo que a gente fala aqui, claro, é a nossa percepção. Mas eu sinto isso, parece que a pandemia mexeu com a coisa, assim, né? Tudo passou, voltou, a resiliência, ver que continuamos vivos, continuamos fortes, tivemos setores fortalecidos, como a gente falou no começo, e parece que o empresariado, o trade em geral, todo mundo disse, opa, tem um negócio muito legal aqui, o turismo é muito bom, o turismo funciona, ele é uma alavanca muito forte, sofreu muito, como nós falamos, mas também teve um rebote muito forte. Verdade. Que a hora que abriu, todo mundo queria viajar, e economicamente você teve esse rebote muito forte. Então parece que todo mundo disse, opa, cara, vamos trabalhar em conjunto, eu sinto muito isso, muita gente, muitos setores, não vamos citar players, mas eu vi muito player que fazia tempo que não falava com a gente, que hoje já vem, Fábio, vamos trabalhar em conjunto, grandes players, e isso deixa a gente feliz. Então houve um processo de amadurecimento geral, prefeituras que não trabalhavam. Uma coisa muito legal, Mané, falando também do Dia do Turismólogo e do Dia do Turismo, a gente está vendo a profissionalização de muito setor público. Isso me deixa muito feliz ver colegas de profissão. Né? Agora, de novo, vamos falar, é importante o turismólogo, dei essa puxada de orelha, mas nós somos importantes no setor. Sim. O conhecimento que nós temos é um conhecimento muito importante. A gente consegue conduzir o processo de forma diferente, porque nós somos preparados para isso. E ver colegas hoje em secretarias de turismo me deixa muito feliz, porque sim, tem gente muito preparada assumindo. Porque, por muitos anos, as secretarias de turismo foram, na verdade, gestionadas por políticos, sem conhecimento do turismo. A gente tem vários exemplos, não só governo, mas também a níveis municipais, aí são vários, que os técnicos estão junto, estão assumindo, estão ali trabalhando. Então é uma visão totalmente diferenciada até para crescer. Sim. Né? O setor e ter um olhar agregador. Perfeito. Não sei se você percebeu como aumentou o número de seminários municipais de turismo, né? Como estão discutindo o setor, e isso é um reflexo de você ter pessoas preparadas na ponta. Porque quando você coloca um técnico ali, o primeiro passo que ele vai dizer é agregar. Sim. Nós temos que agregar. E o primeiro passo é começar com seminários, trazer todo mundo para perto, mostrar que é viável. E isso é só um reflexo do que nós estamos vivendo. E é bom, a gente fica feliz e começa a perceber que estamos entrando num caminho certo. Fábio, quem é o modelo no Brasil, Estado, que, vamos deixar assim Santa Catarina de lado agora e puxar de repente um pouco a orelha até, mas quem é assim aquele Estado quando tu vais nas feiras que se vende Estado, né? Quem é o modelo do Brasil hoje que tu diz assim, putz, esses caras estão bem? Na questão de promoção. De promoção. Engraçado, de promoção. Quando a gente fala em promoção, por mais que a gente sempre se critique muito, né? Você mesmo quando começou, eu sou muito crítico, e nós somos críticos até internamente, e a gente escuta de outros estados falando assim, nossa, Santa Catarina, você se posiciona muito bem, assim como o Ceará. Né? Então, o Ceará tem um posicionamento muito bom, um posicionamento muito coeso. Eu gosto da coerência do Ceará, eles trabalham muito o branding do Ceará, né? O posicionamento deles de marca, de postura, muito bem feito. Então, eu acho que o Ceará, assim, a gente sabe que os estados do Nordeste, né, nessa parte, eles têm uma caminhada mais longa, e o Ceará mostra isso muito. Outros estados, Minas Gerais eu gosto, Minas Gerais, porque Minas Gerais ele trabalha uma parte técnica muito boa, e paralelo com a parte de promoção. Então, assim, você não vê um descolamento muito grande, um crescimento muito grande, mas um crescimento muito coeso. Entendi. Minas tem um crescimento muito coeso de política e promoção. Eu gosto muito do trabalho de Minas. Olha. Vou falar um pouco do nosso conterrâneo, né? O São Paulo também tem um trabalho legal, tem feito um trabalho na parte de promoção. Eles tiveram uma sacada muito boa de trabalhar a parte de cias aéreas. Mas seria isso, eu acredito, assim. Mas, assim, colocando, nós estamos par a par. Sim. A concorrência é grande, a gente está sempre junto ali. E aí a gente também tem destinos, cidades, não estados, né? Também trabalho bem, Foz do Iguaçu, adoro o trabalho de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem um diferencial muito grande. E nós de Santa Catarina tem uma parceria muito boa com Foz, né, de destino, porque a gente não briga com Foz, a gente trabalha de forma complementar com o destino Foz, assim como nós devemos trabalhar todo o sul do Brasil. Em conjunto, né? Em conjunto.
Acho que o Sul se vendendo nessas, principalmente feiras nacionais, lá para cima, e internacionais, eu acho que... Principalmente internacionais. A gente conseguiria ter um poder de representação muito melhor se apresentando como Sul do Brasil. Porque quando você vai para o exterior, primeira dificuldade que você tem que quebrar é você mostrar que você é algo além de Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Mas será que daí não falta a integração desses destinos para que sejam vendidos dessa maneira? O que falta para integrar um destino, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para ser vendido na prateleira, para esse produto estar, de fato, numa prateleira de qualquer um desses três? É complicado, assim. Eu talvez até me comprometa um pouco em fazer alguns comentários, mas eu observo muito assim, uma coisa que nós hoje em Santa Catarina tivemos, que foi bom. Talvez algumas pessoas não entendam, que é você ter um órgão específico para o turismo. Agência. Uma agência, a Santur. Com todas as dificuldades que a gente tem, que a gente passa, mas nós somos um órgão específico. Nós pensamos o turismo e nós não nos dedicamos a outra coisa. O que eu vejo um pouco, principalmente quando eu converso com colegas do Rio Grande do Sul, é que no Rio Grande do Sul hoje eles são uma pasta dentro de uma secretaria de desenvolvimento econômico. Então assim, quem é do governo sabe a briga que é por orçamento. Você foi secretário, você foi presidente lá, mesmo sendo presidente, você sabe que existe, né, você tem que trabalhar muito para conseguir se destacar dentro de um grupo e conseguir captar recursos para dentro da sua pasta. E você estando, além de fazer essa briga de setores, você de novo dentro da pasta fazer uma briga de diretorias, então você tem mais uma queda de braço. Isso é uma opinião minha particular, né, que vejo. Acredito que se hoje nós tivéssemos nos 3 estados 3 órgãos de turismo independentes, com capacidade financeira, porque tecnicamente a gente conversa muito bem, a gente consegue trocar muita informação com eles, e a gente sempre cai na mesma questão. Pô, eu não tenho capacidade financeira para estar indo junto com vocês. Então, essa é uma visão minha, né? Não quero comprometer ninguém, mas conversando com os colegas é o que a gente vê. A dificuldade de você conseguir ter capacidade financeira para bancar, até porque é muito caro, né? Qualquer aventura que você faz hoje, de ir para um mercado, ainda que você vá com a Embratur, né, dentro do stand da Embratur, que talvez ainda é uma dificuldade, às vezes eu entendo que a gente tem que se posicionar até um pouco fora para aparecer, porque senão a gente continua dentro da aba daquele... Né, fica dentro daquele guarda-chuva e acabou. Então, fazer isso como o Sul seria muito bom, mas os limitadores que eu vejo hoje é realmente a capacidade financeira para bancar esse trabalho. Bom, Santa Catarina é um destino... Nós temos 13 regiões turísticas. Querendo aumentar aí umas 2 ou 3. Vou botar assim. Sim. O que tu vê das IGRs? Qual é a tua leitura sobre as IGRs que nós temos hoje em Santa Catarina e as que estão para surgir? Tá. O assunto IGR. E essa é de novo, percepção minha. E aí eu trago uma percepção de 12 anos de governo do estado de Santa Catarina, desde a época da Sol, pegando o plano de regionalização do turismo, trabalhando dentro e vendo acontecer. Apesar de eu nunca ter trabalhado muito perto da regionalização do turismo, mas sempre estive acompanhando. Eu acredito que o grande problema das IGRs é o fato de você sempre ser uma entidade que depende de voluntários. O voluntariado ele tem um limite, né? E ele acaba se personificando muito. Então a gente acaba vendo algumas IGRs que de repente elas têm uma explosão e um trabalho muito bom, mas você acaba vendo que aquele trabalho está muito vinculado a uma pessoa, ela acabou tendo muito a cara daquela pessoa. E aquela pessoa, quando ela se afasta, há uma queda. Porque a gente não cria aquela cultura organizacional, né? Você não guarda uma cultura organizacional de funcionou por quê? Vamos manter esse trabalho. Saiu a pessoa, cai o trabalho. Sim. Essa questão de estar aumentando, de novo, é uma percepção minha. O que eu tenho observado? Instâncias de governança, IGRs, que estão vinculadas às associações de município, começaram a ter um trabalho que foi mais solidificado. Por quê? Porque eles estão dentro de uma estrutura. Então, quando a gente vê da Serra, como a Serra tem passado por um processo de amadurecimento muito bom, mas na Serra, a instância de governança está vinculado muito à Associação de Municípios. Acontece o mesmo no sul de Santa Catarina, acontece o mesmo na região de Balneário Camboriú, ali que tem um consórcio, né? Sim. Então ele tem uma estrutura por trás. Vale do Itajaí, né? A Fabiana Dickmann faz um trabalho muito bom na AMAV, né?
falando, começar a dar nome das pessoas, mas Sim. Deveria ter falado da Ana, deveria ter falado Claro. da Vivian, deveria ter falado da Ellen em algum momento. São todos os técnicos que estão nas associações de municípios e que vêm fazendo um trabalho muito interessante. Então, o que eu tenho observado é que esse case foi observado, ele começou a ser replicado. Sim. Então, e se você olhar agora, quem está desmembrando? Estão desmembrando dentro das suas regiões de municípios, dentro das suas associações de município. Por quê? Eles vão buscar dentro do bojo da Associação de Municípios de Segurança para desenvolvimento de trabalho. Essa é uma percepção que eu tenho. E essa percepção, para ti, esse é o caminho? Eu ouso dizer que é. Porque volto a falar na questão de acabar apenas com o puro voluntariado. Você ter uma estrutura sólida, você ter alguém trabalhando. Quem sabe mais adiante, nós do Estado não podemos fazer um processo em que a gente coloque alguém ajudando lá dentro. Né? Existem possibilidades como bolsistas, né? A gente pode abrir um programa de bolsistas e que a gente pudesse colocar um bolsista dentro de cada associação de município para fazer essa integração Santur, associação de município, com um técnico da associação de municípios, né? Eu acho que seria bem interessante. A FECAM vindo também, né? Assumindo seu papel, acho bacana também. É uma entidade importante, é uma entidade que tem uma capilaridade muito boa e o mais importante de tudo, Mané, né? Que vem também ali do teu período, né? Que a gente sempre conversava muito. Temos que trabalhar em parceria. Né? Não é cada um se isolar. Não é cada um isolado trabalhando a mesma coisa. Exatamente, isso. Esforços repetitivos e desencontrados. Né? Então a gente saber que, bom, se a FECAM, né, usando o exemplo da FECAM aqui, claro, se a FECAM tem uma pulverização muito boa, capilaridade muito boa, ela está nas pontas, então ela assume essa parte de informação, educação da ponta, do ator público, né, de trazer o ator privado para perto, porque ele tem a capilaridade. Nós temos o quê? A capacidade de ser um indutor de políticas públicas, de criação de políticas, de fomento em algumas vezes. Nós temos outros players como o Sebrae. O Sebrae é bom, trabalha na parte de capacitação do empresariado. Por que nós vamos entrar dentro da parte de capacitação do empresariado se nós temos um player no estado de Santa Catarina que faz isso muito bem? Então, né, hotelaria. Por que nós vamos nos meter dentro da hotelaria se nós temos uma BIH que trabalha muito bem? Nós temos uma BAV que trabalha bem. Então, é saber cada um fazer o seu papel. Saber cada um fazer o seu papel e se juntar para que esse papel seja trabalhado em conjunto no benefício de todos e do trade como completo, né? Para que aí sim, aí o destino esteja de fato completo, né? Como o mais completo do Brasil, que esse destino tenha primeiro a segurança dos entes de estar trabalhando em conjunto, que no final das contas todos vão ser beneficiados, né, Fábio? Exatamente. É essa aí, né? Exatamente. É entender que lá na ponta, se todos trabalharem em conjunto, todo mundo vai ser beneficiado. Exemplo também bem legal de falar, né? A nossa experiência no período da pandemia, se aproximando do Badesc. Nós não tínhamos que nós oferecer dinheiro, o Badesc está ali, faz muito bem, mas o Badesc não tinha a proximidade que nós tínhamos com o trade, nós não tinha a segurança de chegar um técnico da Santur e falar, olha, eu tenho uma alternativa de financiamento para você aqui. Exatamente. O setor se sentiu protegido. E via, pô, é um técnico da Santur que está me explicando isso. E isso a gente, claro que a gente vai puxar pelo trabalho que foi desenvolvido. A gente montou uma equipe de crise naquele momento ali para cuidar do setor, né? Acho que foi, se não me engano, foi os números melhores de aporte financeiro para o quantitativo de empresas que foram beneficiadas na época da pandemia. Foi o que a gente fez em Santa Catarina, né? Mais do que todos os estados do Brasil. E aí me espantou, mais do que São Paulo, que a gente sempre falava. A gente já tinha atingido o terceiro, nós estávamos atrás de São Paulo e Minas. E quando a gente olhava aquilo, a gente dizia, nossa, em pouco tempo fizemos muito. Isso. Porque quando você pensa em São Paulo, com o tamanho que tem, em Minas, com o tamanho que tem, nós dizíamos, bom, nós somos os primeiros. E aí quando hoje nós olhamos ali, nós estamos na frente de São Paulo, a gente, pô, o trabalho foi muito bom. Nós conseguimos pulverizar, isso na questão de pulverização de contratos, nós fomos o estado que no período da pandemia mais contratos de financiamento fizemos para empresas do setor de turismo, com recurso do Fungetor. Com recurso do Fungetor. Então, quer dizer, as empresas se sentiram seguras, né? E com o apoio do governo, né, Fábio? Eu acho que isso aí, assim, não foi uma coisa que foi deixada de lado. As empresas puderam estar seguras sendo atendidas pelo próprio turismo. Exatamente. Né? Um recurso de outra entidade, que é o Badesc. Cada um fazendo o seu papel. Cada um fazendo o seu papel e junto, isso. Em conjunto. Exatamente. Né? É isso que a gente fala. Então, pessoal, foi um bom papo aqui no Café com Mané. Fábio tem uma bagagem muito interessante, foi um parceiro,
na gestão que a gente teve dentro do governo e, de fato, acho que é isso. Ter pessoas técnicas no lugar certo, na hora certa, para que a gente possa evoluir o turismo conjunto e o turismo de Santa Catarina e do Brasil. Fábio, obrigado. Valeu estar aqui. Valeu, obrigado Mané. mesmo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal.